Fala, monarcos, me chamo Francisco Leite, tenho 19 anos, sou CEO e fundador da Horizon Group, que para quem não sabe é uma empresa de consultoria, tá? Uma empresa de B2B, vende implementação comercial para outras empresas. Mas enfim, o que vamos falar aqui hoje? Vamos falar sobre aquela famosa frase que dizem por aí: se isole durante 6 meses, 1 ano, para você ficar rico e mudar a sua vida. Isso, para mim, é uma tremenda mentira, Existem exceções de pessoas que fizeram isso e mudaram completamente de vida e hoje em dia não são mongoloides, mas também existe muita gente, e é a maior parte, que fizeram isso e hoje são mongoloides. E o que eu quero dizer com mongoloides? Você precisa sair, você precisa se comunicar com pessoas, você precisa conhecer pessoas para você saber conversar. Porque se você se tranca, se priva, se isola ali durante 6 meses, 1 ano, quando você começar a conversar com pessoas, você só vai saber falar de uma coisa: sobre fazer dinheiro, sobre trabalho. E você precisa saber falar sobre outras coisas. Eu mesmo trabalho muito, mas qualquer assunto que você me colocar para conversar com alguma pessoa dentro de um evento de network, por exemplo, eu vou saber desenrolar ali o assunto, eu vou saber conversar com aquela pessoa, vou saber me comunicar e com isso vou saber fazer amizade com aquela pessoa. Então você precisa ter contato com as pessoas, você precisa se comunicar com as pessoas, você não pode ficar se isolando, se privando de conhecer novas pessoas para poder focar em fazer dinheiro. Você tem sim que focar em fazer dinheiro, mas você também precisa sair, você necessita sair. Um exemplo aqui básico: eu já namoro, eu tenho minha namorada, mas vamos supor que você aí não tenha. Aí você se priva durante 6 meses, durante 1 ano, só sabe fazer dinheiro, só sabe falar de dinheiro, ficou muito rico, mas na hora de conhecer a sua futura namorada ali, sua futura esposa, na hora de sair para conversar com ela, sair para conhecer ela, você não sabe falar de outra coisa a não ser sobre dinheiro. Vamos ser sinceros, mulher de valor, mulher que realmente tem um valor ali, mulher de princípios, ela não vai estar nem aí para sua casa, nem aí para sua Porsche, nem aí por quanto que tem na sua conta, tá? Ela não vai estar nem aí para isso. Claro, obviamente ela vai querer um homem de princípios, um homem que tenha dinheiro e busque fazer mais dinheiro, porque é esse homem que vai ser provedor, mas ela não vai querer ficar falando com você sobre o seu trabalho, sobre a sua Porsche, sobre a sua casa, sobre o dinheiro que tem na sua conta. Ela vai querer realmente conversar com você, realmente conhecer você. E você, se você não tiver esse contato feminino, você não vai saber desenrolar uma conversa com ela. Você vai saber falar apenas sobre a sua Porsche, sobre a sua casa, sobre o seu dinheiro, sobre o seu trabalho. E aí ela vai cair fora. Então você não pode se privar durante 6 meses, durante 1 ano, apenas focado em fazer dinheiro. Você precisa ter contato com pessoas, você precisa conhecer pessoas, você precisa viajar, conhecer o mundo, você precisa se conectar com pessoas reais ali, se conectar com o sexo feminino para poder saber conversar com as pessoas, saber conversar com a sua futura esposa, sua futura namorada, quando você conhecer ela. Eu conheço muita gente que faz muito dinheiro porque se privou durante 6 meses, se privou durante 1 ano, mas quando eu vou conversar com essas pessoas aí, ela não sabe desenrolar uma conversa. E sinceramente, isso causa muito desinteresse. Não só no fator de relacionamento, tá? Mas causa muito desinteresse no fator de você fechar um contrato com aquela pessoa, de você fechar uma parceria com aquela pessoa, fechar uma sociedade com aquela pessoa. Porque como que alguém vai fechar uma sociedade com uma pessoa que ela não sabe conversar, com uma pessoa que não sabe desenrolar um assunto? Não tem como, é impossível. Essa sociedade, essa parceria não vai dar certo. Então, da mesma forma que vai vir muitas oportunidades para você, por você ter dinheiro, por você ter muito dinheiro e saber fazer dinheiro, também vai vir muitas desistências dessas oportunidades quando essas pessoas perceber que você não tem vivência nenhuma, você não sabe conversar, você nunca viajou para nenhum lugar para conhecer aquele lugar, você não sabe desenrolar nada, você só sabe fazer dinheiro e falar sobre isso. Pessoas se conectam com pessoas, tanto no quesito de venda, quanto no quesito de fechar uma parceria, fechar uma sociedade com você. Se você fala apenas sobre dinheiro, só sabe falar disso, só sabe falar sobre a sua porta, sobre a sua casa, a pessoa não vai se conectar com você. Ela não vai se conectar com você porque ela vai ver que o seu princípio é só isso.
você não tem outros princípios. E eu, falando por mim, mas acredito que a maioria das pessoas é assim, eu só fecho sociedade com alguém que tem os mesmos princípios que eu. E o meu princípio não é apenas fazer dinheiro. Não é focado 100% no dinheiro. E se eu ver que uma pessoa é assim e ela não sabe conversar comigo, não sabe explicar os princípios dela, porque o único princípio dela é fazer dinheiro, me desculpa, mas eu não vou fechar com essa pessoa. Não vou fechar nenhuma venda com essa pessoa, não vou comprar o produto dessa pessoa e também não vou fechar uma sociedade, uma parceria e não vou querer ser amigo dessa pessoa. Mas é isso, esse vídeo foi mais para poder desmentir esse mito de se isole 6 meses, 1 ano e mude completamente sua vida. Foi só para falar um ponto do porquê eu não concordo com isso. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já me segue aqui, segue na minha rede vizinha, @FranciscoLeite 2T, _ no final. Deixa seu like aqui, deixa seu comentário se você concorda ou se você discorda, ou por que você pode discordar. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Falou!